Então vamos lá, pessoal, vamos corrigir esse exercício aí. Então eu tenho essa árvore binária que está proposta aí no exercício, né, onde cada nó está representado por esses conjunto de letras, né? Primeiro, a profundidade de uma árvore binária é sempre o número de nós do ramo mais longo. Lembrando que o ramo é um caminho partindo da raiz até um nó terminal. Tá? No nosso caso, dessa árvore especificamente, o ramo mais longo ele vai ter aqui 4 nós. Então, eu posso ter mais de um ramo com 4 nós, mas o maior valor possível de um ramo é composto por 4 nós aí. Então, a profundidade dessa árvore é 4 nós. E aí, pessoal, a gente vai fazer o percurso dela: pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Bom, só recapitulando: pré-ordem é quando eu processo a raiz antes da subárvore à direita e da subárvore à esquerda, depois da subárvore à direita dela, tá? Por isso que o nome é pré-ordem. Então aqui a raiz é o F, processo F, subárvore à esquerda de F, processo a raiz dessa subárvore. A subárvore à esquerda de A não existe, processo a subárvore à direita dela, cuja raiz é o K, processo a subárvore à esquerda de K, e direita não existe. Então eu vou para a subárvore à direita de F, processo a raiz dela, a subárvore à esquerda, a subárvore à direita, cuja raiz é o G, subárvore à esquerda e finalmente a subárvore à direita. Então eu tenho como saída desse algoritmo exatamente essa sequência aqui de nós. Tá? Isso aí caracteriza o percurso pré-ordem. Depois o exercício pede, e aí vamos apagar aqui, ele pede o o em ordem. O em ordem é quando o nó ele é processado entre as subárvores. Então processa a subárvore à esquerda, raiz ou nó, subárvore à direita. Então, partindo da raiz da árvore F, eu localizo a subárvore à esquerda dela, localizo a raiz dessa subárvore à esquerda, procuro a subárvore à esquerda dessa raiz. No nosso exemplo de exercício aqui não existe, então processo ela e processo a subárvore à direita dela, cuja raiz é o K, e aí eu aplico o algoritmo novamente. Localizo a subárvore à esquerda dela e aí processo ela. Processei toda a subárvore à esquerda de F, processo F, processo a subárvore à direita de F, cuja raiz é H, processo a subárvore à esquerda dele, que só tem um nó, então já retorna esse nó, retorna a raiz desse nó, subárvore à direita, cujo a raiz é G, processo a subárvore à esquerda de G, que só é o nó B, processo G e processo E. Então essa aí é a sequência de saída desse percurso em ordem, pessoal. Está ali A, K, C, F, H, D, B e G. Nós temos aqui e depois eu vou fazer o percurso pós-ordem. Então vamos desfazer aqui, a gente poder apagar aqui para a gente poder fazer o percurso. Vou pegar a borracha aqui. Vamos lá. O percurso pós-ordem é aquele onde a raiz é processada após processar as duas subárvores. Então, a raiz da minha árvore principal é o F, localiza a subárvore à esquerda, cuja raiz é o A, não tem subárvore à esquerda, localiza a subárvore à direita, cuja raiz é o K. Subárvore à esquerda de K só tem o nó C, então retorno ele. Como K não tem subárvore à direita, retorno o próprio K.
Processei as duas subárvores de A, retorno A. Vou processar a subárvore à direita de F, cuja raiz é o D. Subárvore à esquerda dele é o nó H. Subárvore à direita dele é formado por G, B e E. Subárvore à esquerda de G é o B. Subárvore à direita é o E. Processo o G. Processei as duas subárvores de D, retorno D. Processei as duas subárvores de F, retorno F. Tá? Então aí, pessoal, a gente tem a sequência aí no pós-ordem. E aí, o que o exercício pede? Bom, dado os dois percursos, encontre os nossos terminais de T, tá? E a ordem que eles são percorridos, utilizando B, utilizando C e utilizando D, ou seja, pré-ordem, C em ordem e na letra D a gente usou o pós-ordem. Quais são os nossos terminais? Os nossos terminais que nós temos é o C, o H, o B e o E. Vou até destacá-los aqui. Então eu tenho aqui, opa, deixa eu mudar só a cor aqui. Então aqui eu tenho o C, o H, o B e o E, tá? O C aparece aqui, o H aparece aqui no pré-ordem, vamos lá. Então olha, o C aparece primeiro antes do H, o B aparece depois do H e o E depois do B. C, H, B, E. Vamos lá em ordem. O C aparece antes do H, o B aparece depois do H e o E depois do B. C, H, B, E. E no pós-ordem? C, H, B e o E. Reparem que a sequência com que os nossos terminais surgem nos três algoritmos de percurso é a mesma. Ok? Então a sequência com que esses caras surgem é a mesma. Tá aqui, ó. Tá? Isso aí não muda. Isso é bem interessante para nesse fato aí de utilizar esse tipo de percurso. Então, a sequência com que os nossos terminais surgem permanece inalterada. Eles vão surgir, lógico, em posições diferentes, mas a sequência com que eles vão surgindo dentro do percurso permanece também inalterada aí nos três. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Então vamos para o próximo. Número 4. Seja T a árvore binária do exercício anterior, encontre a representação sequencial de T na memória. Tá? Alguém me chamou aí, então tá tranquilo, né, Alex? Então vamos lá. Vou sentar o bambu aí mais 10 minutinhos aí, 5, 10 minutinhos, pessoal. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos corrigir rapidamente esse 4 aí. Então você já tem uma árvore binária do exercício anterior, né? Essa árvore nós vimos aqui agora. Vou apagar aqui um pouquinho esse monte de rabisco aqui. Vocês poderem localizar melhor a árvore. Então tem aqui essa árvore binária. Encontre a representação sequencial de T na memória. Bom, essa representação sequencial é aquela famosa regra do 2K, 2K mais 1, tá? Inclusive eu explico aqui, depois, lógico, esse PDF de correção eu vou estar liberando para vocês também. A raiz T, a raiz do T sempre vai ser armazenada no primeiro elemento, tá? O fato de quando a gente fala de representação sequencial,
entenda vetor, é um vetor linear, tá, gente? É um vetor linear, onde cada posição desse vetor vai estar associada a um nó da árvore, tá? E a posição em que esse nó ocupa no vetor vai estar relacionada se ele está à direita, se ele vai estar à esquerda do nó pai ou do nó raiz dele. Então, para a gente montar a árvore ou percorrer a árvore utilizando essa representação, a gente sempre tem que partir do primeiro elemento, né, que a gente indexa sempre como 1. Tá? Dentro desse algoritmo, a gente não pode utilizar aquela indexação de primeiro elemento como 0. Não, basta pegar o índice do vetor e somar mais 1. Tá? Mas tudo bem. Vai te chamar de K, que seria o índice aí da posição. Então, como é que é formada essa sequência? Se o nó n ocupa a posição K desse vetor tree, tá? Então os seus filhos à esquerda e à direita vão ser armazenados em que posições? O filho à esquerda na posição 2K, onde K é o índice do vetor do nó que eu estou referenciando, e o filho à direita na posição 2K mais 1. Então, ou seja, se a raiz está em 1, então o filho à esquerda dessa raiz vai estar na posição 2 e o filho à direita na posição 3. Se a gente for ver aqui a nossa árvore, o filho à esquerda de F é o nó A e o nó sucessor dele, o filho dele, o sucessor imediato é o D, que está à direita. Então o nó A ele vai ficar na posição 2 e o nó D na posição 3. E a mesma coisa vai valer para os filhos de A e para os filhos de D. Então o nó filho de A, que vai estar à esquerda de A, vai estar na posição 2K. O K aqui é igual a 2, 4. E o nó filho à direita de A vai estar na posição 2K mais 1, 5. E assim sucessivamente, tá? E eu vou marcar através de uma ou outra variável que vai ser o meu terminador, ou seja, onde termina a minha árvore. Repare que a gente vai marcar o nó terminal mais à direita possível da árvore. Então, essa árvore representada em um formato sequencial, linear, está aqui. Ó. Então, aqui eu tenho a raiz da árvore, o nó A e o nó D. Aí o filho de A à direita estaria aqui, como ele não tem nenhum, fica vazio. O filho de A, quer dizer, à direita, à esquerda não tem ninguém. D, 2K, tá aqui, ó, posição 6, 2K mais 1, posição 7, tá? E assim a gente monta essa representação da árvore em um vetor linear, tá? E nesse caso a gente vai usar a regra de 2K, 2K mais 1. E a gente consegue remontar a árvore, inclusive. Olha. Se olhar aqui o vetor F, o nó F está aqui. O filho à direita dele, à esquerda dele, na posição 2K, que é o A, que vai estar na posição 2. O filho à direita dele, na posição 2K mais 1, tá? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, que é o D. Olhando o A, o filho à direita de A, vai estar na posição 4. A esquerda de A vai estar na posição 4, que não tem ninguém. E o filho à direita vai estar na posição 5, K. D, o filho à direita de D, à esquerda de D vai estar na posição 6. E o filho à direita de D vai estar na posição 7. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, que vai ser o G. Aí olhando o K, o filho à esquerda de K vai estar na posição 10, que é 2K, 5 vezes 2, 10, que é o C. E o filho à direita de K vai estar na posição 11, está vazio. O H, o filho à esquerda de H vai estar na posição 12, vazio. E o filho à direita de H na posição 13, vazio. Ou seja, ele não tem filho nenhum, é um nó terminal. O G, o filho à esquerda de G vai estar na posição 14, que é o B. E o filho à direita de G vai estar na posição 15, que é o E. Como o E é marcado como nó terminal, eu termino de montar a árvore. Então aqui está a árvore remontada, exatamente igual do exercício anterior.
Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Então vamos lá, vamos para o próximo. Esse aqui é um pouquinho mais capcioso, tá? Uma árvore binária T tem 9 nós. Esboça uma representação visual de T se o percurso pré-ordem e o em ordem de T levam as seguintes sequências: pré-ordem G, B, Q, A, C, P, D, E e R, e o em ordem Q, B, C, A, G, P, E, D e R. Ou seja, eu estou dando os dois percursos, tá? Só que agora eu quero que vocês remontem a árvore. Mas para isso eu dei para vocês o percurso pré-ordem e o percurso em ordem. Então vamos tentar remontar a árvore a partir desses dois percursos aqui. Os nós estão aqui, só que quem é raiz, quem é filho de quem vai estar à esquerda de quem vai estar à direita de quem. Vamos tentar remontar a árvore a partir desses dois percursos aí. Vamos pensar um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, resolver esse exercício aí. Bom, aqui já estava, lógico, já estavam vendo, né? A raiz dessa árvore T eu vou obter utilizando primeiro o percurso pré-ordem. Por que percurso pré-ordem? Porque no percurso pré-ordem eu processo primeiro a raiz, depois subir a árvore à esquerda, subir a árvore à direita. Então, evidentemente, num percurso pré-ordem de uma árvore binária, o primeiro nó que retorna é a própria raiz da árvore. Tá? Então, aqui, usando o pré-ordem, eu obtenho, então, a raiz da árvore. O filho à esquerda do nó G é conseguido como se segue. Primeiro, empregamos o em ordem, ou seja, aquele onde eu processo o nó raiz entre as subárvores, o em ordem de T para encontrar os nós da subárvore à esquerda de T, tá? Por quê? Porque o em ordem aqui, os primeiros que vão vir vão estar à esquerda de G. Assim, a subárvore à esquerda de GT1 consiste nos nós Q, B, C e A. Por quê? Porque olha o G aqui, ó. G é raiz. Então, eu sei que essa galera aqui vai estar à esquerda de G. Porque no em ordem eu processo primeiro a subárvore à esquerda, depois a subárvore à direita. Em seguida, o filho à esquerda de G é obtido escolhendo o primeiro nó na pré-ordem de T1. Então, o que acontece? Se eu olhar aqui, qual o nó que segue G aqui na pré-ordem? B. Então, ele é a raiz da subárvore à esquerda que está aqui embaixo. Entenderam? Por quê? Porque eu vou processar a raiz da árvore principal, no pré-ordem. Quando eu vou para a subárvore aqui, que eu vou chamar de T1, que é a subárvore à esquerda, quando eu vou para a subárvore à esquerda aqui, deixa eu arrumar um espacinho aqui para poder escrever. Então, eu vou aqui para a subárvore à esquerda. Essa aqui é a minha subárvore que eu chamei de T1. Eu vou aplicar o algoritmo novamente. Processo a raiz da subárvore T1. Logo, no percurso pré-ordem, eu obtenho a raiz da árvore e imediatamente após a raiz da subárvore à esquerda dela. No em ordem, eu sei quais são os nós que formam essa subárvore, só que eu não sei quem é filho de quem. Então aqui eu já descobri que a raiz dessa subárvore T1 é B. Então, B é filho à esquerda de G. Se a gente fizer a mesma análise agora, utilizando a subárvore à direita, aí eu vou olhar no em ordem, essa aqui é a galera que vai estar à direita de G. Tá? Q pertence à subárvore à esquerda, A pertence à subárvore à esquerda e C pertence à subárvore à esquerda. Ou seja, se eu olhar o percurso pré-ordem, vamos apagar aqui um pouquinho, fica mais fácil de entender. Se eu olhar o percurso aqui pré-ordem, aqui, sabendo que esses nós aqui compõem a subárvore à esquerda, então Q, B, A e C está aqui, ó, a subárvore à esquerda. Logo, quem vai ser a raiz da subárvore à direita? P. Então, analogamente, a subárvore à direita de T consiste nos nós P, D, P, E, D e R, como sendo P a raiz, sendo sim o filho o filho de G na subárvore à direita.
que a gente chamou aqui de T2. Eu vou chamar aqui de T2. Tem hora que é complicado escrever essa bodega aqui. E aí a gente vai repetir esse processo para cada uma das subárvores. Então, quem vai ser o filho à esquerda de B? Eu vou olhar o em ordem. Quem aparece imediatamente depois dele? Q. Tá? Quem vai ser o filho à direita dele? E aí eu vou olhar também o pré-ordem para achar quem vai estar à esquerda dele e quem aparece imediatamente aqui depois dele. Fazendo assim, a gente monta a árvore cujos percursos pré-ordem e em ordem foram dados ali em cima. Ok, pessoal? Então, eu vou usar o percurso em ordem para localizar, pré-ordem para localizar as raízes das árvores, da árvore principal, de cada uma das subárvores e assim consequentemente. E vou usar o percurso em ordem para localizar os nós de cada uma das subárvores. Então, eu localizo a subárvore, olho o pré-ordem para achar a raiz daquela subárvore e depois olho em ordem para achar quem é um filho à esquerda, quem é um filho à direita e assim a gente vai sucessivamente até montar a árvore. Ok? Alguma dúvida aí? Sábado de manhã, 7 horas da manhã, tá tudo de boa, né? Vamos ver na hora da prova, dia 6/6. Então vamos seguindo aí, pessoal. Vamos tentar resolver o 6. Considere a expressão algébrica E igual a parênteses 2x mais y, fecha parênteses, a parênteses 5a menos b, fecha parênteses, elevado ao cubo. Desenhe a duas árvores correspondentes a essa expressão e use T para escrever E na forma prefixa polonesa. Vamos lá então. Então, pessoal, eu tenho essa expressão aritmética, a gente viu o que é a dois árvores. O pessoal está lembrado na dois árvores? Ou a árvore binária completa? É aquela onde eu tenho cada nível preenchido, ou seja, cada nó tem os seus dois filhos e aqueles que não têm o nível totalmente preenchido vão estar mais à direita possível, ok? A gente vai usar aqui como operador de potência essa flechinha, pode ser qualquer coisa, pode ser seu tio, o circunflexo, o que vocês quisessem, tá? Multiplicação vamos usar o asterisco e a divisão vamos usar a barra. Então, aqui está a multiplicação, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui como raiz o operador principal, né, que vai estar dividindo essa multiplicação de dois polinômios, subárvore à esquerda, subárvore à direita. Operador, subárvore à esquerda, subárvore à direita. Operador, subárvore à direita, subárvore à esquerda. O operador, subárvore à esquerda, subárvore à direita. Então, nessa representação, utilizando dois árvores de expressões aritméticas, os nós terminais sempre vão ser os operandos. O que são os operandos? São os termos onde eu vou aplicar a operação. E os nós intermediários, tá, vão ser os operadores. Eu não posso ter operadores localizados em um nó terminal. Né? Eu vou ter os meus operandos no nó terminal e os meus operadores nos nós intermediários. E aí, para montar a notação polonesa, eu vou partir da raiz, vou para a subárvore à esquerda, trazendo aí os nós na sequência. Então eu tenho raiz, raiz da subárvore, raiz da outra subárvore, os dois nós que compõem aquela subárvore mais interna, e aí eu vou destacar aqui para vocês, olha, vou pegar aqui, então, dar um
Depois, e aí finalmente eu tenho a subárvore com o nó principal completa. Isso aí, o parênteses ele vai determinar para mim a precedência, tá, Pedro? O termo técnico é precedência. Depois eu percorro a subárvore à direita, tá? E aí, como foi a dúvida do Pedro, o que o parênteses faz aqui? Me dá a precedência. E aí, a partir da precedência, eu vou nivelar a árvore, como ele falou, tá? E aí aqui eu parto, eu pego aqui o operador, subárvore à esquerda dele, raiz da subárvore à esquerda dele, que é o menos, raiz da subárvore à esquerda do menos, os dois nós aqui, da subárvore onde tem a raiz, o vezes, e aí eu vou destacar aqui para vocês, ó. Depois a outra subárvore e finalmente a subárvore direita completa. Então, se a gente trabalha dessa forma, a gente consegue obter a notação polonesa, tá, pessoal? Vou dar uma apagada aqui, porque ficou feio pra caramba isso. Vamos fazer só um exercício hipotético aqui. Vamos tentar percorrer essa árvore aqui usando o percurso pré-ordem, tá? Ou seja, processa primeiro a raiz, depois subárvore esquerda, subárvore direita. Processei a raiz, é só um exercício, tá, pessoal? Retorna para mim um asterisco, que é o vezes. Subárvore direita, retorna para mim a raiz dela, o mais. Subárvore esquerda dela, processa para mim a outra raiz. Subárvore direita, subárvore esquerda, subárvore direita, ok? Subárvore à direita do mais. Parto para a subárvore à direita do asterisco. Raiz, subárvore à esquerda, cuja raiz é o menos, subárvore à esquerda dele, cuja raiz é o vezes, subárvore esquerda, subárvore direita. 5, opa, esse 5 ficou feio pra caramba, né? Dá uma apagada nele aqui. O 5 e o A, subárvore à direita do menos e subárvore à direita da potência. Olha a sequência. Ou seja, se vocês pegam uma expressão aritmética, monta essa expressão aritmética utilizando uma 2 árvore, ou seja, uma árvore binária completa, utilizando para isso os parentes para que se tense as precedências. Quando eu faço o percurso pré-ordem, eu obtenho a notação polonesa pré-fixada. Viram? Ok? Então, guardem isso, tá, gente? Aqui eu estou usando o percurso pré-ordem na árvore. Bom, mais um aí, galera. Dá para resolver mais um ainda hoje. Deixa eu ver se tem mais um exercício aqui. Esse aqui é direto, né? Esboce todas as possíveis e não semelhantes árvores T com 3 nós. Aí, pessoal, é fazer manualmente, tá? Isso aqui não tem muita teoria nisso. Então, com 3 nós, eu tenho todo esse conjunto aqui de árvores binárias não semelhantes, tá? 2 árvores telinha com 4 nós externos, ou seja, eu vou completar esses caras. E aí é o caso. Reparem que aqui é a minha árvore original, só que eu quero agora transformar elas em árvores binárias completas, mas tendo 4 nós externos, ou seja, 4 nós folhas. Nesse primeiro exemplo, eu vou introduzir 4 nós filhos. No segundo exemplo, onde eu tenho a minha árvore original, eu completo os filhos
No terceiro exemplo, aqui está minha árvore original. Também eu vou completar os níveis dos filhos até atingir os 4. Lembrando que eu vou colocar aquele que não está completo o mais à direita possível. Aqui é a outra árvore que nós obtivemos aqui em cima. E aí eu completo os filhos dela. E aqui é a quarta e última árvore. Tá? Os nós que estão marcados com quadrados são exatamente os nós filhos que eu vou introduzir na árvore para gerar a 2 árvore, ou a árvore binária completa. Ok? Lembrando que a árvore binária completa são aquelas árvores cujos nós eles têm os 2 filhos deles, tá? Que são o máximo de filhos possível, que são 2. E aqueles nós que não têm os seus filhos completos, eles vão estar mais à direita possível. E aí, para a gente fechar por hoje, vamos pensar um pouquinho no exercício 8, tá? Considere a árvore binária T da figura. Primeiro vocês vão me dizer por que essa árvore T binária é uma árvore de busca. E aí eu quero inserir o item 33 nele. E aí como é que vai ficar a minha nova árvore de busca aí? Vamos pensar nisso aí para a gente poder fechar por hoje, pessoal. Professor, você tá com o microfone mutado. Tô não. Ah, tá. Claro que eu tô, pô. Então vamos lá. O que caracteriza então a árvore binária de busca? Todos os nós que estão à esquerda de um nó em n dado é menor do que ele, e todos os nós que estão à direita do n dado é maior do que ele. Então 60 é maior que todo mundo que está à esquerda dele e menor que todo mundo que está à direita. Se olhar a raiz da subárvore, vocês vão ver que ele é maior que todo mundo que está à esquerda e menor que todo mundo que está à direita. E assim sucessivamente. O que caracteriza para mim, então, isso aqui é uma subárvore. Caracteriza para mim uma árvore binária de busca. Bom, agora eu quero inserir um item novo nessa árvore. Como é que a gente insere esse item novo? Eu vou inserir comparando com a raiz da árvore. Se esse item for menor que a raiz, eu vou para a esquerda. Se ele for maior que a raiz, eu vou para a direita. Compara com o próximo nó. Se ele for maior do que o próximo nó, ele vai para a esquerda. Se ele for menor, ele vai para a esquerda. Se ele for maior, ele vai para a direita. Assim, até ele encontrar, ou eu vou encontrar esse nó que eu quero buscar, porque esse algoritmo serve de busca também. Então, eu posso localizar o valor na árvore, fazendo essa comparação, menor para a esquerda, maior para a direita, até achar a posição do nó que eu estou procurando. E se eu achar aquela posição e estiver vazia, eu insiro o valor naquela posição. Então eu comparo aqui, 33 ele é menor do que 60, então eu vou para a esquerda. Comparo com 30. Só que ele é o quê? Ele é maior do que 30, então eu vou para a direita. Comparo ele com 55. Ele é menor do que 55, então eu vou para a esquerda de 55, comparo com 35. Ele é menor do que 35, então eu vou para a esquerda de 35. Opa, posição vazia, então eu vou inserir o 33. Eu vou inserir o 33 à esquerda de 35. Se a gente for olhar aqui, tá ali, o 33 à esquerda do 35.
Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Professor, tem uma